Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 18 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é: quem quiser fazer, saberá. O nosso texto base está em João capítulo 7, versículo 17, e diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O nosso texto começa dizendo: Jesus, em João 7,17, apresenta uma perspectiva reveladora sobre a compreensão espiritual. O verdadeiro entendimento da doutrina de Deus está intrinsecamente ligada à disposição para executá-la. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Esta afirmação destaca que o entendimento não é apenas uma questão de capacidade intelectual, mas também de disposição para obedecer. A intenção para fazer é a chave que desbloqueia a verdadeira compreensão das Escrituras. Isso sugere que o obstáculo para entender a doutrina de Deus muitas vezes não é a complexidade intelectual, mas a relutância em aplicar ou viver de acordo com essa verdade. Aqueles que se aproximam da palavra de Deus com o coração pronto para agir de acordo com o que aprendem, descobrem que a compreensão flui naturalmente. Este princípio de ação e entendimento revela uma verdade profunda sobre o caráter de Deus e sua revelação. Deus não apenas deseja que entendamos suas palavras de uma maneira acadêmica, mas que vivamos de acordo com elas, transformando-as em ações concretas. Esta é a verdadeira evidência de que compreendemos e valorizamos sua revelação. Olha que incrível esse devocional de hoje, porque ele vai tratar um princípio que é poderoso para desconstruir nossas justificativas pela falta de compreensão das Escrituras. Esse texto começa dizendo que se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, dos seus ensinos, se ela é de Deus ou se ele fala por si mesmo. Nesse contexto do capítulo 7 do Evangelho de João, descreve os acontecimentos que ocorreram quando Jesus subiu a Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. E você vai perceber que muito do que ele vai falar nesse contexto tem a ver com os elementos dessa festa. Nesse contexto, havia já uma tensão muito grande e muita especulação com relação a Cristo ser o Messias ou não, se ele era da parte de Deus ou se ele estava enganando o povo. E como parte desse contexto, líderes religiosos estavam questionando a autoridade com que Jesus ensinava e se esses ensinos de Jesus eram de fato da parte de Deus. E algo muito importante a ser observado aqui é o nível de espanto e admiração que esses líderes religiosos tinham para com a autoridade com que Jesus ensinava. E no capítulo 7, versículo 15, eles perguntam como ele sabe essas letras sem ter estudado. Em outras palavras, ao mesmo tempo que os judeus estão espantados com a sua sabedoria, eles estavam confusos porque não entendiam como alguém poderia falar com tanta sabedoria sem ter passado pelas suas escolas rabínicas. Como que ele sabe as letras? Como que ele ensina com tanta autoridade se ele não estudou conosco, se ele não passou pelas nossas escolas, se ele não passou pelo nosso processo de aprendizado? Então é nesse momento que Jesus responde no versículo 16: o meu ensino não é meu, mas sim daquele que me enviou. Jesus explica que o fato do seu ensino ser diferenciado e o seu nível de autoridade ser elevado é porque o seu ensino não é dele, mas o seu ensino é daquele que o enviou. Jesus vai deixar claro que o seu ensino não se baseia em fontes humanas, em fontes rabínicas, mas no próprio Deus.
Portanto, quando Jesus diz que se alguém quiser fazer a sua vontade, conhecerá a sua doutrina, ele pode estar nos dizendo que o primeiro fator limitante da nossa compreensão é basearmos o nosso entendimento em ensinos de homens, cuja fonte é de homens, cuja patente é de homens. Muitos se apropriam do ensino como se fossem deles e não mais de Deus. E aí então Jesus vai fazer um paralelo entre ensinar para a glória de Deus e ensinar para a glória do próprio homem, em ensinar a verdade de Deus e ensinar a partir da hipocrisia religiosa dos homens. Muitas vezes não compreendemos a verdade porque a nossa disposição não é verdadeira e a nossa disposição não está fundamentada na verdade de Deus, mas muitas vezes na suposta verdade dos homens. No versículo 18, Jesus vai fazer uma distinção clara entre essas duas realidades. Ele vai dizer: quem fala por si mesmo está procurando por sua própria glória, mas quem procura a glória de quem me enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Ele está dizendo que quem procura pela glória de Deus encontra a verdade no Filho, encontra entendimento espiritual nas palavras de Jesus, mas quem procura pela sua própria glória continua se apropriando dos ensinamentos como se fossem seus, como se fossem patenteados, como se tivessem direitos sobre essas verdades. A questão é que a partir do momento que uma verdade é sua, essa verdade deixa de ser verdade de Deus, porque a verdade não é uma ideia que nós nos apropriamos, mas é a pessoa do Filho que nós conhecemos. Uma evidência da hipocrisia religiosa que se apropria de toda a verdade de Deus é que no versículo 19, Jesus vai mencionar a lei de Moisés e ele vai apontar a incoerência que havia dentro da liderança religiosa da época, que alegavam cumprir a lei, alegavam cumprir os mandamentos, mas ao mesmo tempo já procuravam uma maneira de matá-lo. Jesus vai mostrar claramente que esses homens tinham o conhecimento intelectual de toda a lei, mas não tinham a mínima disposição em viver a verdade. E quando você não tem disposição em viver a verdade, a sua compreensão da verdade se torna limitada. Não é apenas uma questão de intelecto, de razão, de lógica, de acúmulo de informação, mas que essa compreensão dos ensinos de Jesus se dá a partir de uma disposição de coração, de uma atitude, de humildade, de obediência. Jesus vai confrontar a ideia de que apenas buscar conhecimento teórico é o suficiente para que alguém julgue ter conhecimento de Deus. Ele vai falar da necessidade de comprometimento com o exercício prático, com a aplicação e encarnação de toda a verdade. Por isso que Jesus vai fazer essa relação aqui entre aquele que fizer, aquele que conhece. Só que não é apenas uma relação. Você vai ver que aquele que fizer acaba sendo um fator condicional para aquele que deseja conhecer. Ou seja, não é só fazer proporciona conhecer, mas significa que conhecer depende da disposição em querer viver. Trata-se de um princípio não só de condicionalidade, mas também de intencionalidade. A compreensão se dá a partir da intenção em querer conhecer, não no sentido de saber sobre, mas no sentido de se relacionar com. Portanto, entenda isso, não se trata apenas de esforço mental. Lembre-se de Nicodemos. Nicodemos estava se esforçando mentalmente para tentar entender uma realidade espiritual que só seria possível se ele tivesse disposição em nascer de novo, em nascer do alto, em seguir Jesus. Ele voltou para casa sem saber, porque não mostrou disposição em conhecer de verdade. Esse princípio é muito poderoso porque ele vai nos ensinar que quem estiver genuinamente interessado em viver a vontade de Deus, em ser como Jesus, romperá num nível de compreensão que ele não tinha antes. E além disso, ele alcançará um nível de conhecimento que o possibilitará discernir quando o ensino é de Deus e não é de Deus. Portanto, ao contrário do que muita gente imagina, uma chave para que possamos romper no entendimento e na compreensão dos ensinos de Jesus é uma
humildade, é nada mais, nada menos do que a disposição em se apresentar vulnerável e disposto a viver todas as suas palavras. Uma evidência clara disso é que todos os religiosos, todos os homens que se apresentaram com o coração endurecido, embrutecido, fechado, obstinado e não receberam as palavras de Deus, nunca compreenderam de fato o que Jesus quis lhes dizer. Você já parou para pensar quantas vezes você se comportou mais como multidão do que como discípulo? Porque a multidão ouvia as parábolas, não entendia nada e voltava para casa sem saber o que Jesus tinha ensinado. Mas os discípulos ficavam incomodados, os discípulos procuraram Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, porque eles tinham o desejo de compreender, de viver. Isso prova que o nosso nível de compreensão é proporcional ao nosso nível de disposição. Quantas vezes você deixou de entender o ensinamento de Jesus para a sua vida porque você simplesmente abriu mão de se aprofundar nele, abriu mão de ir mais a fundo, de questionar, de perguntar, de ir adiante com o desejo de experimentar viver aquilo na prática? Será que todas as vezes que lemos as Escrituras, será que todas as vezes que você faz esse devocional, você está disposto a realmente encarnar essas palavras? Porque se você estiver disposto a vivenciar essas palavras, Deus irá abrir o seu entendimento para que você comece a compreender os ensinos de Jesus como nunca você compreendeu antes. Por isso que nós cremos que o verdadeiro conhecimento da verdade vem para aqueles que querem viver a verdade e de verdade. Pessoas que religiosamente ouvem as palavras de Deus por anos e nunca entendem, não passam de pessoas que nunca tiveram um real desejo, anseio de viver essas palavras de Deus. Um paralelo claro desse princípio é que os fariseus conheciam a lei, mas nunca tiveram disposição em seguir Jesus. Logo, nunca entenderam os ensinos de Jesus. Os discípulos não eram experts na lei, mas a partir do momento que mostraram disposição em seguir Jesus, conheceram toda a intenção de Deus com relação à lei por meio dos ensinamentos de Jesus. Portanto, guarde esse princípio. Se conhecemos, mas não praticamos, ainda não conhecemos. Apenas temos a informação, mas ainda não entendemos os seus ensinos. Lembre-se de Tiago capítulo 1, versículo 22, que vai enfatizar que aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Assim como os religiosos da época de Jesus, que acreditavam saber, mas por não praticarem, caíram em auto-engano. É por isso que nós falamos sempre que no reino de Deus não há subjetividades, não há abstrações, é tudo muito lógico, muito objetivo e muito concreto. Quando Jesus diz em João 14,15, se vocês me amam, então vocês guardam os meus mandamentos. Amor é conhecer. Se vocês me conhecem, então vocês vivem os meus ensinos, vocês guardam os meus ensinos. Esse devocional ele é muito especial porque esse texto ele tem muito significado para nós. Depois que nós nos formamos e com 22 anos, em 1999, fomos ordenados ao ministério, no ano de 2001 nós fizemos um curso dentro de uma agência missionária e ali eu fiz uma oração e tive uma experiência muito forte com Deus. E então eu pedi para que Deus me ensinasse por meio do seu Espírito. E durante 3 anos o Senhor me acordava às madrugadas e nós escrevíamos e pensávamos e tínhamos experiências incríveis com Deus. E então, depois de 3 anos, em 2004, nós recebemos um convite para ministrar em uma escola. E então eu fui orar e o Senhor disse: aquilo que você ouviu durante esses últimos anos, agora você ensina. Por quê? Porque esse ensino não é seu, esse ensino é meu. E por isso que nós estamos aqui, chegando aos nossos primeiros 50 dias de devocional, compartilhando dessas palavras, porque temos convicção de que essas palavras não são nossas, são de Deus, e por isso que precisam ser compartilhadas, precisam ser divididas. Por isso então eu te encorajo para que você tenha o mesmo sentimento que Davi. Davi se tornou um homem segundo o
coração de Deus, porque ele tinha disposição em fazer toda a sua vontade. Davi alcançou um nível de conhecimento, de revelação de Deus que poucos homens na humanidade alcançaram. Por quê? Porque tinha um coração disposto em viver, em experimentar, em obedecer. Então que essa palavra te encoraje, medite sobre essas palavras, ore sobre essas palavras, compartilha com seus irmãos essas palavras. Peço para que você deixe também aqui o seu comentário, contando para nós como que tem sido a experiência de você participar desses devocionais. E se essa experiência tem sido edificante para a sua vida, você pode assinar o canal, você pode fazer parte disso que nós estamos construindo juntos, e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.